Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Amanda Vancetti, mentora, terapeuta e professora de autoconhecimento. E é uma honra para mim estar aqui a serviço da sua evolução e expansão da sua consciência. Eu sou suspeita, mas o tema de hoje é um dos que mais mexe com a gente no processo de autoconhecimento. Hoje a gente vai conversar sobre mágoa. Pega seu chazinho, sua água, seu café e bora expandir, que hoje talvez doa. Mas eu garanto, quando dói é porque tá curando. Quando dói é porque tá liberando. Então, bora lá. Mágoa. Água. Babado, né? Já tinha parado pra pensar na etimologia da palavra? E se você tá guardando essa má água, lembra, não vai fazer mal pra pessoa que você está se ressentindo. Não tá fazendo mal pra pessoa que fez isso com você. E eu já quero começar esse vídeo dizendo que você tem todo o direito de se sentir como você está se sentindo. Se eu conheço meu público, e olha que eu venho estudando vocês há anos, a grande maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que por muito tempo se doaram, abriram mão de si mesmo para cuidar de outras pessoas. E a mágoa talvez venha dessa sensação de dívida, de eu fiz tudo por aquela pessoa, como ela pôde fazer isso comigo? Ou eu fiquei magoado ou magoada com aquele meu amigo, com algum parente. Eu tô magoada com aquela situação, com aquele fato que aconteceu. E pode ter sido um fato recente ou algo que aconteceu há muitos anos. Eu não sei quanto tempo tem a mágoa que você carrega aí dentro, mas eu tenho certeza absoluta que bem ela não tá te fazendo. O que acontece com uma água parada? Cria musgo. Quando não cria mofo, faz mal. E como eu mencionei no começo do vídeo, ela não tá fazendo mal pra pessoa que te machucou, que te magoou. O outro lado da moeda é o ressentimento. Eu estou ressentida com aquela pessoa. Talvez seja um nível um pouco mais sutil de mágoa, mas ainda assim. Sabe quando você fala de alguma coisa que aconteceu e você chora? Quando aquela informação não tá bem processada aí dentro de você. Quando aquilo ainda dói, quando aquilo ainda te machuca. Aconteceu quando eu era criança, aconteceu na casa da infância, aconteceu na escola com algum professor. Mas quando eu falo, eu ainda choro. Qual que é a solução da mágoa? É o perdão. Em primeiro lugar, perdoar a si mesmo por ter passado por aquela experiência, por ter se colocado naquela situação. Lembra, canal de autoconhecimento e expansão da consciência, a gente não vai culpar o outro. A gente não vai responsabilizar o outro. A gente vai assumir a responsabilidade e o protagonismo com aquilo que a gente está sentindo. E é por isso que o primeiro perdão ele tem que ser comigo. Eu me perdoo porque em algum nível, alguma parte minha criou essa situação. Alguém falou alguma coisa que me machucou, alguém me julgou, alguém me excluiu, alguém fez algo comigo que realmente foi muito injusto. Eu não acredito. Aí sabe quando você fica remoendo? Aquela cena fica voltando na sua cabeça, você pensa naquilo no banho antes de dormir, lavando a louça, e aí você cria inúmeros cenários, informações, mensagens. Passei recentemente por um processo desses e foi muito intenso, porque eu não era a vítima em questão, mas a vítima em questão era alguém que eu gosto muito. Que eu tenho um carinho muito grande. E para não entrar na triangulação de vítima, agressor e salvador, é muito complicado. Eu lembro que depois do episódio, né, aconteceu, enfim, uma conversa difícil, mas que não teve o destino de solução. Muitas pessoas saíram remoendo, magoadas, ressentidas. Eu lembro que eu cheguei em casa, tomei um banho de sal grosso, cantando louvor, pra tentar aliviar aquela angústia que tava do lado de dentro. Não resolveu. Eu tive que ir pra missa. Abençoada missa, gente. Tive uma cura tão linda com o Espírito Santo. Porque no fundo, você segura que talvez seja difícil. Sabe o que fez de Jesus
aquela alma tão iluminada, ascensionada, acendida e perfeita que a gente percebe e testemunha, ele não guardava mágoa. Ele não guardava ressentimento. Nem do cara que entregou ele para ser crucificado. E é por isso que na Bíblia está escrito, perdoa 70 vezes 7. E sim, tem a simbologia do número 7, mas também é do tipo assim, tem que perdoar. Mas ele machucou já muitas vezes, tem que perdoar. E você não está perdoando pelo outro. Você está se libertando, assinando o seu atestado de euforia de libertação dessa confusão que aconteceu. Perdoar o outro é uma consequência de quando você se perdoou. E a mágoa, gente, ela é um veneno que ela te consome e te corrói por dentro. E o mais grave é que tu não enxerga. Tu não percebe o que está acontecendo. O que tu vai percebendo são inúmeras relações com conflitos e que provavelmente, adivinha, existe um padrão. Todo mundo fala que eu sou isso. Todo mundo faz isso comigo. E adivinha onde começou? Uma chance vocês têm para adivinhar. Aham. Foi com pai e mãe. Deixei a sugestão em outros vídeos, vou colocar nesse aqui também, porque nunca é demais. Oração do Perdão de Pai e Mãe de Cristina Cairo. 90 dias. É uma novena. Um dia pro pai, um dia pra mãe. Um dia pro pai, um dia pra mãe. Esqueceu um dia, tem que começar tudo de novo. Eu tava no dia 78 e esqueci. Comecei tudo do zero. Vambora. E como eu já mencionei anteriormente, não é a sua relação com os seus pais ou com a pessoa que te magoou que vai mudar. Mas as informações, imagens, significados, sentimentos que você tinha dentro de você, que cultivavam aquele rancor, que cultivavam aquela mágoa, que ficavam reforçando sentimentos negativos, tanto que você sentia em relação àquela pessoa, quanto os que você sentia com você mesmo. Com essas informações e essas imagens atualizadas, de novo, a oração do perdão não vai mudar a pessoa, mas vai mudar o significado que você estava dando para a pessoa. E quando as suas informações internas mudam, o externo vai mudar por consequência. Não é bruxaria, não é mágica, não é coisa ruim. Macumba, não é nada disso. Bem pelo contrário. É a mágica da vida. E uma das mais belas, na minha opinião. Eu fico impressionada. Eu me lembro uma vez, a Gabi falou sobre isso também, que ela foi fazer uma experiência presencial do Instituto do Coração, lá nos Estados Unidos. Tem um livro que chama Living from the Heart. Também eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês. Não sei, acho que não tem em português, mas a tradução seria Vivendo pelo Coração. E naquela dinâmica, a Gabi disse que ela tinha que fazer uma lista das pessoas que ela tinha mágoa, que ela tinha ressentimento. E depois uma lista das pessoas que ela magoou. Porque eu já mencionei em outros vídeos, você não é o alecrim dourado, que tá livre. Por mais que a gente se esforce e tente acertar, muitas vezes a gente também se atrapalha. E não é que a gente erra de propósito, que a gente magoou o outro de propósito. Mas que você cumpre com o papel de agressor no sistema daquele indivíduo, daquela pessoa, para que ela se cure também. Talvez você não quis excluir, mas a pessoa se sentiu excluída. Talvez você não quis ofender, mas a pessoa se sentiu ofendida. E eu lembro que a Gabi disse que ficou muito surpresa quando ela se deu conta que as pessoas que magoaram ela foi as pessoas que ela também magoou. Percebe? Existe reciprocidade e sintonia até nisso. Então, se você tá com alguma situação, alguma pessoa, alguém engasgado, te pergunta. Foi só eu que fui magoado ou eu também magoei aquela pessoa? Não, Amanda, eu fui vítima. Ok. Dentro desse contexto, eu fui vítima. Qual é a liberação energética que precisa acontecer?
Quando foi a primeira vez que você se sentiu assim? Quem foi a primeira pessoa que fez isso com você? Geralmente figura de autoridade. Pai, mãe, avós, babás ou professoras. Um tio, um primo mais velho. A liberação é gigante. E por que a gente resolve mágoa? Para liberar espaço energético. A gente resolve mágoa para que você tenha energia para colocar nos seus sonhos, naquilo que você deseja, para que você consiga viver bem. Gente, foi impressionante esse episódio que eu mencionei para vocês. A cabeça não desligava. Tava tomando banho pensando naquilo, tava lavando a louça pensando naquilo, tava pra cima e pra baixo remoendo aquela história. E com muitos envolvidos. Porque, inclusive, a mágoa que você tem pode ser de uma pessoa, mas pode ser de uma empresa, pode ser de um negócio, pode ser da família. Aí, você tá magoado com o seu primo, mas os pais dele defenderam ele, daí você magoa com os pais dele. E é uma confusão. E que, de novo, o principal problema qual é? O primo, o pai, o tio, o periquito, o papagaio não tá nem aí. Talvez ele esteja remoendo também a mesma situação. Mas talvez ele tá remoendo outra coisa que fizeram com ele, que magoaram ele. A gente nunca vai saber. O único poder que você tem é sobre os seus sentimentos, as suas mágoas, os seus ressentimentos. Percebe? É um sentimento guardado. Eu estou ressentido. Eu senti aquela informação naquele momento. Não processei bem, não lidei bem, porque ativou alguma ferida da minha história. Opa, eu fico ressentindo. E repito aquele sentimento da mágoa, da dor, da ferida não processada. Querem solução? Eu tenho uma bem boa. Terapia, também. Mas hoje eu vou trazer uma terapia em específico. Constelação familiar. Alguém já ouviu falar? Eu sou suspeita, mas a constelação familiar mudou a minha vida e mudou também a vida dos meus clientes. Eu tenho testemunhado e participado de grupos de constelação e me formei consteladora em 2024. Então, e desde 2019, a constelação entrou na minha vida. São informações sobrenaturais. Já falei outras vezes também aqui no canal sobre a série Uma Nova Mulher. É excepcional. E é por isso que eu falo, talvez os seus ressentimentos não começaram em você. Provavelmente. Talvez a dor que você tá sentindo, a mágoa, o rancor, a frustração, a dificuldade no trabalho, dificuldade no dinheiro, dificuldade nos relacionamentos, vem de um padrão. A minha avó foi traída, a minha mãe foi traída e eu fui traída. E eu não quero que a minha filha seja traída. O meu avô quebrou, o meu pai quebrou e eu tô quase quebrando. Agenda uma constelação, pelo amor de Deus, pra ontem. Constelação, ela é uma terapia breve que em um encontro a gente vai fazer um acesso a essa informação energética. No atendimento da mesa, eu tenho a ferramenta da árvore ancestral, que faz uma reparação energética. No campo da constelação, a gente mergulha, aprofunda, acessa a catarse, acessa a emoção. E aí, solta, libera. Mágoa e ressentimento é um ótimo tema para trazer para o campo da constelação. E você vai testemunhar uma liberação gigantesca acontecer. E a sua vida dá saltos quânticos. E às vezes, a gente chega para trabalhar uma coisa, mas vai soltando para todos os lados. Amanda, constelei dinheiro, mas achei um relacionamento maravilhoso. Guria, eu constelei trabalho e do nada o meu dinheiro começou a crescer muito. Eu recebi uma promoção. Tô conseguindo viajar, ganhei o sorteio do shopping. Quando a gente libera uma informação, várias outras também são liberadas. E isso pode acontecer tanto pela mesa da consciência, quanto pela constelação familiar, quanto em qualquer processo terapêutico que você optar por fazer. Mas não se deixa para depois. Lembra do vídeo dos mecanismos de defesa? Para de se distrair. Há quanto tempo você tá aqui no YouTube assistindo vídeos? Quanto tempo da sua vida você tá se distraindo, fingindo que os seus problemas não estão aí? Dói, eu sei. Dói em mim também.
Mas vai chegar uma hora que você vai sentir o chamado, o chacoalhão, e a vida vai te dizer, olha. E olha com atenção. Olha com olhos de ver. Rasgando todos os véus. Todo o véu da ilusão vai ser rasgado. E a verdade, por mais que ela te liberte, às vezes ela dói. Na maioria dos casos. E a vida não é sobre fugir da dor. É sobre encarar. Sentir. Permitir que isso passe por você. Atravesse você. E depois celebrar. Comemorar. Colher os frutos dessa liberação. Até a próxima. Se você tá aqui no canal de expansão da consciência, você já sabe, né? Se ninguém te contou ainda, eu te conto. Não acaba. Ah, acaba quando eu morrer. Acaba o jogo desse plano aqui. Mas informações pra liberar, processar, curar, sempre vai ter. Então, eu não sei se você tá num período de casa limpa, se você tá num período de dor processada, curada, pra relaxar, sabe? Ou se você tá precisando realmente limpar a mágoa, ou na casa limpa, ou limpar essa faxina, essa bagunça emocional que tá aí. Se você sentiu o chamado, agenda uma constelação, entre em contato comigo, vai ser uma honra pra mim servir. Eu sou suspeita, mas eu tenho testemunhado transformações riquíssimas através da ferramenta da constelação, através da ferramenta da mesa. Vou deixar os depoimentos que eu já recebi dos grupos de constelação, tanto as que eu conduzi quanto as que eu participei. São excepcionais. Transformações, assim, fenomenais. E se você gosta desse conteúdo, se você tá precisando, né, ter uma conversa difícil, eu vou deixar linkado no final do vídeo pra vocês assistirem. Talvez você já passou da fase da mágoa, mas você quer resolver essa questão com a pessoa, agenda uma conversa difícil. Ou se você tá muito magoado, te permite sentir o que você tá sentindo. Processa essa informação emocional e aí quando liberar, passa ela adiante. Lembra? Sem consciência não tem a menor graça. Deixa seu like, se inscreve, compartilha com quem pode gostar desse conteúdo. E nós nos vemos no próximo domingo. Até o próximo vídeo desse canal. Nós somos